Mais tranquilo? Tchau. Então, eu procurei fazer essa sequência cronológica, ela é o que está na sequência numérica das placas. E isso, de certa forma, para quem conhece um pouco da Bíblia, serve assim como um guia, né, dessa sequência cronológica. E assim, por um lado. Do outro lado, foi exatamente eu procurar, vamos dizer assim, uma criação da trilha sonora, a maior participação que eu tive com autores que trataram, de certa forma, do tema, como é o caso de Peter Gabriel, o caso de Patrick Moraz, e determinadas coisas de percussão, composições e criações de percussão que eu fiz em diversas situações. Uma delas que eu uso logo no início é a percussão feita dentro da gruta de Maquiné, em Minas Gerais, onde eu uso o som, esses sons assim, vamos dizer, mais naturais, que são as estalactites e estalagmites, e aquele som grave, pesadão, que é onde os guias, aqui é considerado o túmulo de Ludwig, onde ele hipoteticamente morreu. E tem aquele som da terra, aquele som grave, que é um surdo, super surdo, né? Aquilo repercute em todo o interior da gruta. Então eu procurei muito esse tipo de trilha onde a percussão está presente, porque é o meu instrumento musical, é a percussão. E eu uso muitos elementos, desde esses elementos naturais até os elementos mais incomuns. Eu uso, por exemplo, uma panela de ferro, que é no Rio Babel. E em outros momentos eu uso de novo essa panela de ferro, que tem um timbre muito especial, cria um clima para mim, muito especial, porque não é um som comum da gente ouvir. Então, a concepção dessa trilha que mudou. A primeira trilha que eu fiz era bem diferente dessa. Nessa eu uso, além das composições dos autores que eu citei, uma série de incursões de percussão, tentando manter esse clima, que é um clima místico, de certa forma descritivo das situações que são apresentadas nessa sequência de Doré. Quando a gente estava conversando sobre a possibilidade de fazer essa apresentação, Djalma colocou algumas questões, mas ele também disse: e eu adoraria comemorar meus 80 anos com a apresentação de Lanterna Mágica. E hoje ele está aqui cumprindo o desejo dele, acabou de fazer 80 anos. E eu acho que isso estabelece um longuíssimo ciclo da sua relação com a Lanterna Mágica. Eu queria que você contasse a origem da Lanterna e da sua relação com a Lanterna. Essa Lanterna Mágica, ela vem de Minas, cidade de Mariana. Ela pertenceu ao meu tio-avô, cônego Caetano Donato Correia. Era um cônego e ele utilizava essa Lanterna Mágica em apresentações, tanto em Mariana quanto em cidades vizinhas.
ele sempre utilizou esse meio de mostrar as coisas da Bíblia. Ele, além dessa atividade, ele era um compositor, músico-compositor, tocava rabecão. Rabecão é a versão antiga do contrabaixo, né? Um contrabaixo menor de 3 cordas. Esse instrumento também está comigo. É um instrumento que eu consegui manter esse rabecão que eu chamava Tio Padre. Esse material, depois que ele morreu, meu pai trouxe todo o acervo dele, que eram livros incríveis, uma quantidade, uma biblioteca assim, preciosíssima. E objetos, imagens. Me lembro bem, essa imagem está ainda em Belo Horizonte, na casa da minha irmã. É um menino Jesus de madeira de talvez 40 centímetros, uma preciosidade. Eu vi um semelhante no Museu de Arte Sacra da Bahia. É uma imagem raríssima, de uma beleza assim incrível. E entre todos esses objetos que vieram de Mariana e que foram para Ouro Preto, na casa onde eu nasci, no Antônio Dias, na rua Bernardo Vasconcelos. E essa casa, a característica dela é que ela tinha a porta de entrada normal para casa e tinha uma garagem, uma porta dupla ou tripla, que entrava no caminhão. Estava dentro do caminhão. E todo esse material foi colocado lá nessa garagem e ela onde eu brincava. Eu de calça curta brincava com tudo aquilo, essas preciosidades. Me lembro bem do projetor, que é esse que vocês viram aí. Eu amarrava uma cordinha e saía puxando pelas calçadas de Ouro Preto como se fosse um trem de ferro. Você imagina o bom trato que teve esse material, né? Eu aí de calça curta brincando com um projetor de lanterna mágica, fazendo de conta que era um trem de ferro. As imagens estão incrível como conseguiram manter. É uma coisa que eu me pergunto, que mágica foi essa? Talvez o clima de Ouro Preto, para manter essa qualidade de cor. Eu não sei se vocês observaram, mas eu utilizo várias plaquetas que estão rachadas, que estão deterioradas, exatamente para mostrar essa ação do tempo. Né? Houve deteriorização, houve problema com umidade, mas não houve problema com a cor. Isso que me impressionou e que me impressiona até hoje, como a qualidade se manteve. Eu tenho uma coleção de slides, são quase 10 mil slides que eu fotografei pelo Brasil afora, há mais de 20 anos atrás. A grande maioria está perdendo a cor. Por vai esmaecendo, tanto faz a marca Kodak, Gevaer, todo instrumento tem vários, Fuji, todos eles, a cor vai deteriorando, vai perdendo. E esses que muito mais antigos, a cor está ali, a mesma cor que eu vi quando eu ainda usava calça curta, é a cor que eu vejo hoje. Então isso é uma coisa que realmente me encanta nesse material. Não? E a ideia foi realmente de manter essa mesma cronologia. Só que dessa vez eu não usei mais o texto. Eu achei que deixar que cada um criasse a história, a casa de cada um, porque nem eu sei todas essas passagens, algumas sim, mas são muitas passagens da Bíblia onde eu tenho a localização exata aonde está aquela imagem
na Bíblia. Mas eu não quis usar isso, eu achei melhor mostrar e deixar que cada um faça essa visão, vamos dizer assim, mais artística de Doré, e não vamos dizer, a coisa bíblica ou a coisa que tivesse essa conotação mais dogmática. Maravilhas do nosso mundo contemporâneo. Se algum de vocês tiver interesse na identificação, mesmo em rever as gravuras do Doré, elas estão todas na internet. Inclusive, tem uma página do Wikipedia com todas as gravuras, com o nome atribuído dentro da Bíblia de Tours. Hoje em dia é fácil você revisitar esse material e, eventualmente, até nomeá-lo adequadamente. Uma pergunta ali. Foi legal o microfone para você. Espera aí. Podemos já ver com as perguntas já. Enquanto isso, o Djalma me tinha um dado da biografia dele, que é a relação dele com a igreja. Conta essa história na infância. Com a igreja? A minha relação com a igreja é uma coisa assim, umbilical. Eu nasci, como disse, em Ouro Preto, na rua Bernardo Vasconcelos, que fica do lado da igreja de Nossa Senhora da Conceição. E, por sorte, o pároco que foi para a paróquia de Antônio Dias, Padre Messias, então a casa paroquial não estava pronta, e papai então ofereceu a nossa casa para ele ficar lá. Então, Padre Messias morou com a gente durante alguns meses, talvez uns 6 meses. E uma coisa que foi marcante para mim, Padre Messias, aquela figura, mulato, enorme, e toda manhã ele pegava um breviário e ficava andando pela casa, lendo o breviário. Aquilo me encantava, né? Eu quero ser padre. E aí, então, a minha proximidade com a igreja sempre foi muito grande. O segundo passo era subir na torre e tocar sino. Aí a coisa virou uma prática cotidiana. Então, tocar o sino ao meio-dia, tocar o sino de tarde, passou a ser uma prática minha do dia a dia. E isso para mim foi de uma valia muito grande, porque eu descobri que na linguagem do sino existe uma liberdade muito grande, porque a igreja colocou algumas regras muito pequenas, muito precárias sobre os toques do sino. Então, o que surge como linguagem dos sinos é exatamente a criatividade do sineiro. E aí, então, eu fui chegando a algumas conclusões. Quem é que tocava os sinos? Eram os escravos e os alforriados. Como os escravos e alforriados, eles faziam a ligação entre a religião deles, que eram as religiões afro, e o toque do sino. Então, por exemplo, para uma festa de Nossa Senhora da Conceição, era um toque festivo. Esse toque festivo fazia uma ligação direta com a coisa do terreiro. E qual a coisa mais próxima do terreiro do sino? É o agogô. Então, surge nas torres todos esses toques que são típicos dos terreiros afro-brasileiros. Eu levantei essa lebre num encontro de musicólogos em Ouro Preto. Foi um horror, que eu parti de uma vivência.
não teve nenhuma teorização em cima disso. Foi simplesmente vivência e observação. Eu comecei a ver que determinados toques estavam muito ligados ao toque de agogô. E aí fui, depois, fazendo outras investigações, descobri que na África também eles usavam os sons dos metais e os sons de determinadas cavernas para comunicação. E a comunicação era esse toque metálico. E esse toque metálico sempre ligado a algum orixá. Então, claro, o cineiro no Brasil, ele fez essa ligação, né, do santo com o orixá, porque sempre teve essa correlação. Então, a festa de São João estava ligado a um toque de Xangô. E por aí vai. E a gente vai vendo essa semelhança muito grande entre o repique de um sino e o toque do agogô. Na linguagem cineira do Brasil, um exemplo, e para mim uma coisa que é inédita, são os toques da cidade de Diamantina, São João del Rei. São coisas assim incríveis, porque eles fazem, a técnica, inclusive, é uma técnica muito mais rebuscada. Eles usam um tipo de um gancho, então o toque duplifica. Isso a gente só vai encontrar em São João del Rei e Diamantina. Eu tive a possibilidade de rodar pelo Minas Gerais, documentando essa linguagem cineira, que depois esse material foi remetido para o IFAM, e essa linguagem passou a ser patrimônio cultural. Então, os toques dos sinos passam a ser patrimônio cultural. Então, essa minha ligação com Ouro Preto, com a igreja.